A gente está falando de pentecostalismo e tudo mais. E nós temos uma expressividade feminina, obviamente, muito grande no nosso Olha meio. Porém, ela puxando treta é aí, a ó. treta, né? Só que tem, obviamente, toda essa crítica. E vamos trazer uma perspectiva também ideológica. E eu queria trazer esse ponto aqui no nosso bate-bola. Perfeito. Mulheres e ministério. Perspectiva pentecostal e como a gente rebate certos pensamentos. Ah, não, mulher não pode fazer isso. Mulher no tem que estar ministério. envolvida aqui. Ai, ai, ai. Veja, o Espírito Santo, na história dos grandes derramamentos, e aqui eu insiro o pentecostalismo, sempre empoderou, deu lugar, usou, instrumentalizou as mulheres. Aliás, o evangélico brasileiro, quem é o evangélico brasileiro? 60% pentecostal, 60% de mulheres É a maioria. negras. Então, a mulher... Você é a maioria aqui, viu, Vitória? Pentecostal negra. Vocês vão ter que me aturar, gente. Então, assim, todas as vezes que o Espírito foi derramado, as mulheres, como aconteceu com Jesus, sempre tiveram um lugar muito especial. Então, o ministério feminino é uma ordem experiencial do Espírito e é uma expressão profundamente bíblica. Então, o ministério pastoral feminino, o ministério feminino, as mulheres, as pregadoras, as missionárias, as pastoras. Isso tem uma origem profunda na experiência do Espírito e na tradição bíblica. Negar isso é negar o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter que dar conta de corrigir o Espírito numa série de ações. Uma igreja pentecostal, por exemplo, ou carismática, você percebe nitidamente quem são as profetas, as pregadoras, né, as pastoras. Sim. Isso não tem nada a ver necessariamente com questão político-ideológica, né? Isso tem a ver com a ação do Espírito. O Espírito, ele empodera todas as pessoas para testemunhar. E as mulheres fazem parte disso. Você tem no ministério de Paulo, que era um ministério profundamente carismático, a presença das mulheres. Inclusive, ele chama uma de apóstola. Apóstolo Júnior. Não adianta ficar falando que não é... Torce o texto, vai. Não dá. Tipo assim, a gente senta, conversa, mas ouço 10 minutos, aí eu falo no final, beleza, não é isso não. Então, assim, você tem as mulheres que partilhavam o ministério com Paulo, você tem Priscila, você tem uma lista de gente que acompanhava o ministério de Paulo e dos outros apóstolos. Você tem Jesus, não é? Você tem, por exemplo, João capítulo 4, a mulher samaritana, que é uma apóstola. Os mesmos verbos usados de envio para os discípulos são aplicados a ela e às mulheres em Marcos. Então, assim, e os pentecostais ensinaram, as igrejas carismáticas, você tem grandes nomes pentecostais e carismáticos femininos. Por que será? Porque o Espírito, ele, quando é derramado, ele coloca a mulher num lugar especial. Tem um autor que nem é pentecostal, nem evangélico, o amigo, o Juliano Speyer, que escreveu O Povo de Deus, que mostra a importância dos evangélicos para a cultura brasileira e para o Brasil. Enquanto tem gente dizendo que os evangélicos atrapalham, esse cara, ele é autor, é jornalista. Mesmo não sendo evangélico, ele reconheceu numa pesquisa antropológica que ele fez como pesquisador da USP. Que legal. Foi lá, no interior da Bahia, pesquisar uma outra coisa, pesquisar comunicação, e descobriu que as igrejas evangélicas estavam espalhadas pelas periferias da Bahia, de Salvador, e o quanto elas impactavam aquela comunidade. Por exemplo, eram redes de segurança alimentar de forma informal, de maneira informal. Um irmão precisava do outro. E uma das coisas que ele percebeu tem a ver com as mulheres. Sim. Ele percebeu, claro que aqui nós temos o outro lado também da moeda, mas ele percebeu que os homens, quando se convertiam, e as mulheres, quando se convertiam, os lares eram menos violentos. As mulheres eram tratadas com mais respeito. Eram menos alvos assim, de violência. Sim. E essas mulheres tinham um lugar nessas comunidades que não costumavam ter
na sociedade, fora. Porque é uma sociedade que, de alguma forma, como sempre faz, coloca um lugar menor para as mulheres. Sim. É lógico que nós temos nas igrejas gente aí dizendo que a mulher só pode pregar se tiver um homem no púlpito. Você sabe que tem uma denominação que chegou a essa conclusão. É lógico, vou falar da minha, vou falar de dentro. Os batistas, nós estávamos discutindo no último concílio, convenção, se mulher poderia ser pastora ou não. E era interessante que tinha uma mulher na mesa lá na diretoria discutindo isso. E os caras discutindo se a mulher poderia ser pastora ou não. Mas quando você olha, assim, num recorte maior, nos espaços pentecostais, essas mulheres pregam, essas mulheres profetizam, essas mulheres são líderes, pastoras, lideram. Então, a experiência do Espírito, né? E aqui, deixo de lado a questão do movimento pentecostal. A pentecostalidade da igreja, ela exorta a igreja a olhar para as mulheres e perceber que o Deus que usa os homens e que dá lugares de voz, de fala, de pregação, de ministério para os homens, também faz isso com as mulheres. Muito bom. Então, Muito bom. seria uma blasfêmia contra o Espírito você impedir que as mulheres tenham o seu lugar e vivam o seu ministério.